Graça e paz a todos. Deus tem sempre uma palavra de esperança para todos nós. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra sobre uma temática bastante específica, né? Porque hoje, 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu quero compartilhar uma palavra exatamente dentro dessa temática, que se encontra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19, que diz assim: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Interessante que é possível nós entendermos essa criação como ser humano, e de fato é também. O ser humano faz parte também da criação de Deus. Mas especificamente nesse dia, eu quero me dirigir especificamente, eu quero relacionar especificamente essa criação aí desse versículo com a criação de Deus de uma forma mais ampla possível, com o planeta inteiro, né? Com o meio ambiente em geral. E de fato, quando nós perguntamos o que os crentes, o que os servos de Deus têm a ver com isso, na verdade, diz muito respeito a nós como servos de Deus. Vamos primeiro pensar que em Gênesis capítulo 1, versículo 8, logo depois que a palavra do Senhor afirma que o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança, logo depois o mandamento para esse ser criado à imagem e semelhança de Deus foi: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E continua dizendo: dominai sobre os peixes, sobre as aves e também sobre todos os animais, para que nós possamos ter clareza que a responsabilidade primeira da criação do planeta, dessa grande casa chamada planeta Terra, é nossa enquanto humanidade, enquanto homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Ocorre que, naquele texto de Romanos 8,19 que nós lemos, um pouquinho à frente, diz o seguinte, o versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ou seja, especialmente neste tempo que nós estamos vivendo, a criação está gemendo e está suportando angústias. Podemos relacionar vários problemas que nós estamos vivendo na atualidade com relação ao meio ambiente: queimadas, desmatamento, assoreamento dos rios, a poluição do solo, da água, da atmosfera, ou seja, do ar, as mudanças climáticas, a degradação do solo, a extinção das espécies, ou seja, a extinção de muitas espécies, ou seja, muitas situações, muitos problemas, e sim, é uma afirmação maravilhosa que a palavra do Senhor já deixa bem claro: a criação está gemendo. E a responsabilidade é nossa, porque veja bem, quando diz o texto aqui, o versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, por causa do ser humano. A vaidade do ser humano. E mais para frente também, no outro versículo, versículo 21, fala que a criação está num cativeiro de corrupção, né? Ou seja, então fala de corrupção e fala de vaidade, coisas absolutamente típicas do ser humano. Corrupção e vaidade. Para que nós possamos ter clareza que o problema da criação, gemendo e suportando angústias, o texto mesmo diz, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou.
pela sua vaidade e pela sua corrupção. Mediante essa verdade, né, que está na palavra, aí o texto que nós lemos inicialmente faz todo sentido. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Entendendo primeiro quem são esses filhos de Deus. Os filhos de Deus, conforme está lá em João capítulo 1, versículo 12, os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, os filhos de Deus, biblicamente, são aqueles que estão nas igrejas, é o povo de Deus. Aquele que leva o nome de Deus nas suas costas, que carrega o nome de Deus. É o povo de Deus, que se reúne nos templos, que adora ao Senhor, levanta suas mãos e segue a Jesus Cristo, as doutrinas de Jesus Cristo, tudo mais, mas também precisa ter essa responsabilidade. Porque partindo do princípio que é a corrupção e a vaidade da humanidade que está prejudicando tanto a criação, somente um povo diferente pode de fato fazer alguma diferença para essa criação. Por isso, sim, nós podemos e devemos fazer. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E de uma forma mais prática, o que nós podemos fazer? Do ponto de vista, assim, mais social, nós devemos trabalhar por uma conscientização social, uma conscientização da sociedade. Nós devemos apoiar todas as políticas públicas que defendem o meio ambiente e nós devemos nos envolver em movimentos sociais que trabalham pelo meio ambiente. Tem muita gente trabalhando, dando às vezes até a sua própria vida em favor do meio ambiente. E às vezes nós, os filhos de Deus, o povo de Deus, fica somente lá no seu cantinho, no seu quadradinho, lá com as suas mãozinhas levantadas, adorando ao Senhor, sendo que a criação está aguardando a revelação nossa. E definitivamente não é só nos templos, não é só no púlpito, não é só no altar cantando e tocando, é saindo das quatro paredes, se envolvendo mesmo com essa temática. De uma perspectiva mais pessoal, nós precisamos orar, clamar ao Senhor, que o Senhor esteja intervindo, precisamos trabalhar, inclusive, estudos, como uma palavra como essa, estudos temáticos sobre a questão do meio ambiente, conscientizando a comunidade local sobre isso, e ações domésticas, né? Dando exemplo para as nossas crianças, né? Na questão do economizar a água e energia, na questão de separar o lixo, na questão do material reutilizável, e tantas outras ações que nós podemos fazer para que, de fato, possamos fazer alguma diferença nessa realidade. A questão é que devemos fazer como Paulo aqui, declarar como Paulo declarou no versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? As esperanças para o meio ambiente só é possível se todas as pessoas que têm consciência, né, de sua responsabilidade se envolvam e defendam e vistam essa camisa. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus.